Neste vídeo, vamos de maneira objetiva analisar e preparar o estudo 33 da revista Sentinela. Este artigo vai ser considerado na reunião deste fim de semana, 21 a 27 de outubro. Esperamos de coração que, mais uma vez, todos vocês, queridos irmãos e irmãs, possam tirar bastante proveito das respostas e comentários preparados. O estudo 33 tem um tema muito importante que merece nossa total atenção. Afinal, esse assunto é muito difundido pelas pessoas lá fora que não conhecem a organização de Jeová. Olhem só que interessante. Como a congregação, lembrando aos irmãos que quando se fala de congregação, não é apenas os anciãos ou aqueles que têm privilégios, mas todos nós, irmãos, irmãs, famílias, homens, mulheres, crianças, enfim. Como a congregação pode imitar a Jeová ao lidar com pecadores? Tem como base o texto de 1 João, capítulo 2, versículo 1. Se alguém cometer um pecado, temos um ajudador. O que vamos ver neste estudo? Qual vai ser o objetivo deste estudo? Vamos aprender importantes lições de como a congregação em Corinto lidou com o irmão que cometeu um pecado grave. Pergunta do parágrafo 1. O que Jeová quer que todas as pessoas façam? Resposta. Jeová deseja que todos tomem boas decisões. E a decisão mais importante que cada um de nós pode tomar é a de nos dedicar a Ele e servir junto com nossos irmãos. Pergunta do parágrafo 2. O que Jeová espera daqueles que cometeram um pecado grave, mas ainda não se arrependeram? Temos aí como base 1 João 2:1, que é o texto base desse estudo. Resposta. Jeová é um Deus amoroso e deseja de coração que o pecador se arrependa e volte para Ele. Afinal, um dos maiores motivos de Jeová ter providenciado o resgate é justamente este: permitir que pecadores arrependidos sejam perdoados. Pergunta do parágrafo 3. O que vamos ver neste estudo? Resposta. Neste estudo, vamos ver como podemos imitar o exemplo de Jeová com respeito ao sentimento que devemos ter em relação ao pecado e aos pecadores. Portanto, vamos analisar 1. Como a congregação em Corinto lidou com o irmão que tinha cometido um pecado grave. 2. Que orientação o apóstolo Paulo deu quando o pecador se arrependeu? E 3. O que Jeová sente por um cristão que comete um pecado grave? Primeiro subtítulo do estudo: Como a congregação em Corinto lidou com um caso de pecado grave? Pergunta do parágrafo 4. O que estava acontecendo na congregação em Corinto? Temos aí como base 1 Coríntios 5, 1 e 2. Resposta. Um irmão daquela congregação estava tendo relações sexuais com sua madrasta. Até mesmo aqueles que não serviam a Jeová sabiam que isso era extremamente errado. Mas os irmãos achavam que não tinha problema esse irmão continuar na congregação, mesmo agindo daquele jeito. Talvez alguns achassem que assim estariam sendo misericordiosos e compreensivos como Deus. Mas Jeová não tolera o pecado entre seu povo. Então, essa atitude descarada com certeza estava prejudicando a reputação da congregação e talvez estivesse influenciando outros cristãos. Pergunta do parágrafo 5. O que Paulo disse para a congregação fazer e o que estava envolvido nisso? Temos aí como base 1 Coríntios 5,13. Veja também a imagem. Resposta. Paulo os orientou a parar de ter convivência com aquele homem. Ele explicou aos irmãos que isso envolvia nem sequer comer com tal homem. Porque sentar para comer com uma pessoa pode facilmente nos levar a ter mais convivência com ela. Então, Paulo queria dizer que os irmãos não deviam se associar com aquele homem, e isso
ia proteger a congregação da má influência dele. Além disso, se os irmãos seguissem o conselho de Paulo, isso poderia ajudar aquele homem a ver como ele tinha magoado a Jeová, a se sentir triste pelo que tinha feito e a se arrepender. Agora, como de costume, para facilitar a preparação e o entendimento dos irmãos neste artigo, nós vamos transcrever todas as gravuras do estudo. Então, vamos aqui para a gravura do parágrafo 5. A imagem relacionada ao parágrafo 5 mostra o apóstolo Paulo escrevendo em um rolo. A legenda diz: Jeová inspirou Paulo a escrever uma carta orientando que o pecador não arrependido devia ser removido da congregação. Pergunta do parágrafo 6. O que a congregação e o pecador fizeram depois que Paulo enviou sua carta? Resposta. Observamos aqui que a congregação prontamente seguiu a orientação de Paulo e removido o pecador. E melhor ainda, alguns meses depois de Paulo ter enviado sua carta, aquele homem se arrependeu do que tinha feito. Ele mudou de atitude e começou a seguir os padrões justos de Jeová. Segundo o subtítulo do estudo, como a congregação devia tratar o pecador arrependido? Pergunta do parágrafo 7. Remover o pecador da congregação cumpriu que objetivo? Temos aí como base o texto de 2 Coríntios 2, 5 a 8. Resposta. Paulo disse que a censura da parte da maioria tinha sido suficiente para esse homem. Em outras palavras, a disciplina tinha cumprido seu objetivo, que era levar o homem ao arrependimento. Pergunta do parágrafo 8. Que outra orientação Paulo deu à congregação? Resposta. Paulo deu a seguinte orientação: vocês devem perdoá-lo bondosamente e consolá-lo, e reafirmar o seu amor por ele. Ou seja, Paulo queria que os irmãos não apenas aceitassem o homem de volta à congregação, mas também que eles deixassem claro, por palavras e ações, que realmente tinham perdoado aquele homem e que o amavam. Assim, ele ia ter certeza de que todos estavam felizes por tê-lo de volta. Pergunta do parágrafo 9. Por que alguns talvez tenham achado difícil perdoar aquele irmão arrependido? Resposta. Porque as ações dele, infelizmente, tinham causado problemas para a congregação como um todo e talvez magoado diretamente alguns irmãos. Depois de se esforçarem tanto para continuar obedientes a Jeová, alguns talvez achassem injusto receber com tanto carinho aquele pecador. Parágrafos 10 e 11, uma só pergunta. O que poderia acontecer se os anciãos se recusassem a perdoar o homem arrependido? Resposta. A excessiva tristeza poderia acabar esmagando aquele homem. Ele poderia achar que sua situação não tinha mais jeito e acabar desistindo de recuperar sua amizade com Jeová. Pior ainda, se os irmãos da congregação não quisessem perdoar aquele pecador arrependido, eles iam colocar sua própria amizade com Jeová em risco, porque eles não estariam imitando a atitude perdoadora de Jeová, mas a atitude cruel e sem compaixão de Satanás. Então, eles se tornariam ferramentas na mão de Satanás para acabar com a espiritualidade daquele homem. Pergunta do parágrafo 12. Como a congregação em Corinto podia imitar a Jeová? Resposta. Por tratar os pecadores arrependidos assim como Jeová trata. Inclusive, conforme alguns escritores da Bíblia já disseram, Jeová é bom e está sempre pronto a perdoar. Pergunta do parágrafo 13. Por que não era necessário ficar esperando para readmitir aquele homem? Veja o quadro. Quando o pecador em Corinto foi readmitido? Resposta. É verdade que fazia poucos meses que aquele homem tinha sido removido da congregação, mas a disciplina tinha cumprido seu objetivo, já que ele se arrependeu. Então, não havia por que ficar esperando para readmiti-lo. Irmãos, agora só fazendo uma breve ponderação aqui, provavelmente o ancião que vai dirigir o estudo da sentinela aí na sua congregação, ele brevemente vai considerar este quadro. Então é importante que os irmãos leiam também e pesquisem aqui os textos citados. Este quadro, de maneira resumida, vem mostrando algumas explicações e provas por que nós temos certeza
que este homem, citado em 1 Coríntios capítulo 5, foi readmitido, vamos assim dizer, de maneira rápida, não muito tempo depois de ser removido da congregação. Então, fiquem à vontade para ler, e também temos aqui uma breve descrição da gravura do quadro. Olhem só. A imagem relacionada ao quadro mostra irmãos na congregação em Corinto recebendo com alegria o homem readmitido. Muito bem. Terceiro e último subtítulo do estudo: Como podemos imitar a justiça e a misericórdia de Jeová? Parágrafos 14 e 15, uma só pergunta. Que lições aprendemos com o que aconteceu em Corinto? Temos aí como base o texto de 2 Pedro 3,9 e veja também a imagem. Resposta: nos ensina que Jeová não tolera pecados graves dentro da congregação. É verdade que Jeová é misericordioso, mas ele não é permissivo nem baixa seus padrões do que é certo e errado. Então, ele não permite que um pecador não arrependido continue a se associar com seus servos fiéis. Além disso, aprendemos que Jeová não quer que ninguém seja destruído. Seu desejo é salvar as pessoas sempre que possível. Agora vamos para a gravura. A imagem relacionada aos parágrafos 14 e 15 mostra uma irmã no Salão do Reino abraçando outra irmã que acabou de ser readmitida. Outros irmãos estão felizes em volta delas. A legenda diz: imitando o amor e a misericórdia de Jeová, a congregação recebe com carinho os que são readmitidos. Pergunta do parágrafo 16. Depois de estudar o que aconteceu em Corinto, como você se sente? É uma pergunta pessoal, mas de maneira geral, vejam só a resposta que eu coloquei. Sem dúvidas, ver na prática que Jeová é amoroso, correto e justo nos faz sentir uma imensa gratidão a Jeová e querer louvá-lo ainda mais. Até porque todos nós somos pecadores e precisamos do perdão de Jeová. E isso só é possível por causa do resgate. Então, por isso, temos todos os motivos para agradecer a Jeová por esse presente. É muito consolador saber que Jeová realmente ama seus servos e quer o melhor para eles. Pergunta do parágrafo 17. O que vamos ver nos próximos estudos? Resposta: vamos ver como os anciãos hoje podem imitar o amor de Jeová e ajudar aqueles que cometeram um pecado grave a se arrepender. Além disso, vamos ver também como a congregação, ou seja, todos nós, devemos reagir quando os anciãos decidem remover ou readmitir alguém. Muito bem, amados irmãos. Então agora vamos fazer uma breve recapitulação do estudo. Qual é a sua resposta? Primeira pergunta de recapitulação. O que Jeová deseja para o maior número possível de pessoas? A resposta, irmãos, eu fiz um resumo dos parágrafos 1 e 2. Jeová deseja que todos tomem boas decisões, e a decisão mais importante que cada um de nós pode tomar é a de nos dedicar a Ele e servir junto com nossos irmãos. E se caso um cristão batizado desobedece a uma lei de Deus e comete um pecado grave, Jeová ainda assim é um Deus amoroso e deseja de coração que o pecador se arrependa e volte para Ele. Afinal, um dos maiores motivos de Jeová ter providenciado o resgate é justamente este: permitir que pecadores arrependidos sejam perdoados. Segunda pergunta de recapitulação do estudo. O que Paulo orientou a congregação em Corinto a fazer quando um homem pecou e não se arrependeu? A resposta está no parágrafo 5, irmãos. Paulo os orientou a parar de ter convivência com aquele homem. Ele explicou aos irmãos que isso envolvia nem sequer comer com tal homem, porque sentar para comer com uma pessoa pode facilmente nos levar a ter mais convivência com ela. Então, Paulo queria dizer que os irmãos não deviam se associar com aquele homem, e isso ia proteger a congregação da má influência dele. Além disso, se os irmãos seguissem o conselho de Paulo, isso poderia ajudar aquele homem a ver como ele tinha magoado a Jeová, a se sentir triste pelo que tinha feito e a se arrepender. Terceira e última pergunta de recapitulação do estudo. Depois que o homem se arrependeu, o que Paulo disse que a congregação devia fazer? A resposta está no parágrafo 8. Paulo deu a seguinte orientação:
vocês devem perdoá-lo bondosamente e consolá-lo, e reafirmar o seu amor por ele. Ou seja, Paulo queria que os irmãos não apenas aceitassem o homem de volta à congregação, mas também que eles deixassem claro, por palavras e ações, que realmente tinham perdoado aquele homem e que o amavam. Assim, ele ia ter certeza de que todos estavam felizes por tê-lo de volta. Queridos irmãos, então esta foi a preparação e análise do estudo 33 da revista Sentinela, que vai ser considerado na reunião deste fim de semana, 21 a 27 de outubro. Realmente tivemos aqui mais um estudo muito encorajador, muito instrutivo. Nós vimos que tanto Jeová como Jesus são os maiores exemplos de amor, misericórdia e justiça. E só relembrando, irmãos, é nesta ordem mesmo. Jeová, primeiro de tudo, ele é amoroso. Quando alguém peca e faz algo grave para com ele, ele usa seu amor e sua misericórdia primeiro, providenciando ajuda para que a pessoa dê meia volta das suas ações erradas e retorne a ele. Aí depois, se a pessoa se arrependeu de coração, ele é justo. Ele permite que ela volte para a sua organização. Se caso ela não se arrepender, Jeová também é justo de não permitir que ela continue no meio dos seus servos fiéis. Então, realmente, são os maiores exemplos aí que temos para imitar dentro da congregação os nossos tratos com nossos queridos irmãos. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho com o nosso canal. Esperamos que tanto você como a sua família possam tirar bastante proveito e consigam dar excelentes comentários na reunião de fim de semana. Aqueles que não forem inscritos, se inscrevam no nosso canal, deixe um gostei, um comentário. Lembrando que quando você comenta nossos vídeos, isso gera engajamento. O YouTube entende que esse vídeo é importante, é de relevância para você. E aí a própria plataforma disponibiliza mais vezes na página inicial do YouTube, facilitando com que outros irmãos encontrem na aba de pesquisas esse nosso vídeo para também prepararem essa reunião. Então fiquem à vontade. Compartilhem nossos vídeos e, se ainda possível, torne-se membros do canal, ou você pode ajudar também clicando na opção Valeu Demais, que é aquele coraçãozinho que está escrito Valeu. Essas duas opções, tanto se tornar membro como Valeu Demais, tem ajudado muito o nosso canal a crescer e tem feito com que esse vídeo também chegue a mais irmãos que precisam dessa ajuda. Um excelente fim de semana com as bênçãos de Jeová, um abraço para todos vocês e até mais os próximos vídeos.